Oi, gente! Voltando aqui para a segunda parte da aula, uma outra glomerulopatia, com o nome glomerulopatia difusa aguda pós-estreptocócica. Então, aqui você tem um comprometimento da parte do rim, chamado glomerulonefrite. It é sempre quando eu tenho um processo inflamatório. Então, pelo próprio nome da doença, você já vai ver. A nefrótica, eu não tenho processo inflamatório. Eu tenho uma perda da seletividade da membrana basal a determinadas proteínas. Aqui não. Eu tenho uma doença gerada por uma infecção estreptocócica, hoje já bastante conhecida, que ela existe por isso, e o processo inflamatório que se dá, levando também à formação de edema, de oliguria, mais ou menos parecido com o que a gente acabou de falar, mas com uma fisiopatologia completamente diferenciada do que da síndrome nefrótica. Então, glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Conceito: doença aguda, inflamatória, olite, não supurativa, que afeta igualmente os dois rins. Eu preciso que haja uma filtração alterada, que se estabeleça um processo inflamatório ali por depósitos de imunocomplexos circulantes ao glomérulo. Vejam bem, quando existe uma infecção por uma determinada bactéria, especificamente essa que a gente está falando dos streptococcus, há a formação de complexos antígeno-anticorpos. Quando você tem um tamanho muito pequeno desse complexo, ele é filtrado, sai rapidinho e não fica depositado no rim. Quando a formação do complexo é grande, ele tem um tamanho grande, ele é captado pelo fígado. Então eu posso dizer para vocês que esse imunocomplexo circulante que o depósito desse imunocomplexo circulante no glomérulo são depósitos de tamanho médio. Esses sim, eles se depositam. Então, os menores filtram e os maiores são captados pelo fígado. E esse de tamanho médio, esse imunocomplexo, ele fica no rim. Pode ser consequência de infecções bacterianas ou virais, sim. Virais, sim. E especificamente aqui, eu estou falando da glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. É sobre ela que a gente vai falar. É uma das manifestações comuns. Mas existem vírus que também podem levar a esse depósito e daí ser o gatilho para desenvolver o processo inflamatório. Vírus, por exemplo, da parotidite, vírus da cachumba, faz esse tipo de infecção também. Mas o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, prestem bem atenção, né, no nome dessa bactéria, que a gente vai trabalhar com ela um pouquinho mais à frente, tá? Mais à frente. Não é a bactéria em si que faz o processo inflamatório, mas a reação do corpo formando imunocomplexos. Eu tenho a bactéria, eu tenho a minha defesa, eu tenho um antígeno anticorpo. Esse antígeno de corpo pode ser fixado no rim, levando a doença inflamatória, tá? Tem outras. A fisiopatologia dela: infecção levando a um estímulo antigênico, quer dizer, eu tenho um anticorpo que gera, eu tenho um antígeno que gera um anticorpo, levando à formação de imunocomplexos circulantes, que vai para o glomérulo e lesa a parede glomerular, provocando uma inflamação, obstrução da luz capilar. Com isso, eu tenho aumento da produção de renina, retenção de água e sódio, o que me faz visualizar essa retenção de água e sódio, porque eu estou em oligúria, a criança vai começar a urinar bem menos, e um quadro de hipervolemia. Então, o edema, aqui você vai ter edema diferenciado do edema da nefrótica. E essa hipovolemia aqui vai levar a edema e hipertensão. Então, a fisiologia, até trouxe isso lá da enfermagem: glomerulonefrite, antígeno, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, produção de anticorpos, formam-se os complexos, adere ao glomérulo e aí essa adesão forma a resposta inflamatória, gerando então a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
Quadro clínico: hematúria macroscópica, na grande maioria dos casos, edema, hipertensão, e esse edema e hipertensão levando peraí, gente, apaga aí um pouquinho, tá? Hematúria, edema, hipertensão, porque eu tenho muito líquido, está sendo retido muito líquido. Há uma dificuldade de filtração por processo inflamatório no. A frequência. Existem manifestações subclínicas, um edema muito leve, muito discreto, uma oligúria não muito sentida pelos pais. Para cada um caso clínico que você consegue evidenciar pela clínica, você pode ter 4 casos subclínicos que passam desapercebido, tá? É muito raro antes dos 2 anos. A gente não sabe, por exemplo, estabelecer bem por quê, e aí interrogamos assim, é por imaturidade imunológica, quer dizer, essa formação desse complexo antígeno-anticorpos não há, o Streptococcus beta-hemolítico não age nessas crianças até 2 anos, a gente vai ver. Sexo, normalmente é mais comum no masculino, e a idade preferencial é escolar. Porque a idade preferencial da infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Então, acima de 5 anos, até os 15, é a faixa que mais o Streptococcus pode causar doença na criança. E para aquela criança que tem uma tendência, ele pode desencadear esse complexo antígeno de corpo, pode se alojar no glomérulo e formar processo inflamatório. Daí toda a sintomatologia de edema, de hipertensão com hematúria, que a gente chama de... Avaliação laboratorial, eu peço a urina tipo 1, hematúria. Na grande maioria dos vasos, ela é macroscópica e pode ficar de 1 ano e meio a 2 anos sendo microscópica, ainda como resultado do processo inflamatório que existiu nesse rim. Leucocitúria, proteínas variáveis, nunca naquele patamar da da síndrome nefrótica, que é de 50 mg por quilo por dia, nunca naquele. Cilindrúria, principalmente hemáticos. E está em amarelo para chamar atenção, que a gente chama de dismorfismo eritrocitário. Quando filtra lá, quando o sangue é filtrado lá no glomérulo, que está edemaciado, que tem processo inflamatório ali, as hemácias passam meio que espremidas nesse filtrado e ela perde a sua forma, aquela forma arredondada de 8 micras de diâmetro. Então, dismorfismo, então a alteração da forma. E da forma de que célula que eu estou falando? Dos eritrócitos. Está em amarelo aqui, porque toda vez que eu pedir uma urina tipo 1 e vir dismorfismo eritrocitário, eu posso jurar de pé junto que isso é uma doença glomerular. Então, quando eu tenho isso, eu estou me referindo a um processo inflamatório no glomérulo, tá? Acontece, por isso que está assim, bem destacando para vocês isso. A proteinúria de 24 horas, se você quiser fazer para diagnóstico diferencial, ok, nunca será nefrótica. Outra coisa que chama atenção, complemento sérico, C3 baixo. Isso vai nos nortear sobre o tratamento dessa criança. Então, eu tenho um processo inflamatório que vai desgastar as minhas substâncias anti-inflamatórias. O complemento sérico entra aí com muita potência, muito forte, e durante esse processo inflamatório esgota-se particularmente o C3. Então, eu tenho que ter dismorfismo eritrocitário e o meu exame, complemento sérico, quando eu doso, ele tem que estar necessariamente baixo para que eu caracterize uma glomerulonefrite. A ureia, a creatinina, o sódio, o potássio, tem alteração proporcional ao grau do comprometimento renal, mas normalmente não alteram tanto assim a ponto da gente... Se a gente souber trabalhar, diagnosticar e trabalhar logo, eu nunca vi complicação, nunca. Já vi várias, N glomerulonefrite, mas graças a Deus nunca vi uma realmente complicar. E a sorologia tem que sustentar, como você fala, como a gente diz, que é uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica,
tenho que tentar sustentar evidências de infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, de Rebecca Lancefield, que foi a cientista que mais trabalhou isso e que trouxe essa bactéria como uma grande desencadeadora de um processo inflamatório pela formação do complexo antígeno-anticorpo depositado no rim. Então, eu tenho no exame de urina o que fala a favor de lesão glomerular é o dismorfismo eritrocitário, a minha hemácia alterada na sua forma, o meu complemento sérico basicamente o C3 baixo. Eu tento evidenciar através de exames, tentar trazer à tona evidências que houve uma infecção estreptocócica beta-hemolítica do grupo A, tá? Que aí eu fecho esse diagnóstico da melhor forma possível. Tratamento. O repouso. A gente fala autolimitado porque, assim, quando a criança não está bem, você não precisa nem falar fica de repouso, porque naturalmente ela já vai ficar. As queixas de mães, quando chegam no consultório por algum motivo, ele fala que está caidinho, ele perdeu, não está ativo. É estranho, porque não é assim. Então, quando a criança não está bem, ela faz um repouso. E na medida que ela melhora e começa a querer sair da cama, fazer isso e aquilo, ela está começando a melhorar, tá? Dietético, restrição hídrica. No primeiro dia, é interessante, eu faço 20 ml por dia. Por exemplo, peso a criança, ela está lá com 20 quilos, né? Então, o que eu vou dar para ela? Eu ainda não tenho essa criança 24 horas no minha enfermaria. Então, no meu primeiro dia, de uma forma empírica, eu faço 20 ml por quilo por dia de líquido. Então, o que ela vai? Se ela tem 20 quilos, ela vai... o que é dado para ela em líquido são 400 ml de líquido que ela pode tomar naquele dia, para eu não sobrecarregar mais. Ela está hipervolêmica, ela está edemaciada, ela vai fazer hipertensão, então ela faz hipertensão. Então eu tenho que trabalhar com uma restrição hídrica. Como eu não tenho, primeiro dia ela chega, eu não sei que horas que ela chegou, eu não tenho a quantidade total, eu faço isso aqui. No segundo dia, vai ser 20 ml por quilo por dia, mais a diurese do dia anterior. Então, se ela já tem 24 horas, essa diurese é também dado para ela um recipiente e é orientado à mãe. Toda vez que ela quiser fazer xixi, faça aqui, porque é dado, por exemplo, 8 horas da manhã até 8 horas do outro dia, e ela vai mostrar para você o quanto ele urinou. E aí eu posso aplicar essa fórmula um pouquinho mais, aumentar. Continua os 20 ml por quilo por dia, mas eu acrescento a diurese do dia anterior. Por quê? Porque eu estou usando um diurético forte aqui também, que é, aqui no caso, eu posso e devo usar a furosemida, porque é um diurético de alça, bom demais para isso. Então, se eu não fizer esse balanço, eu vou fazer um balanço negativo. Eu vou dar 20 ml por quilo por dia. Se eu não contar a diurese, se eu manter isso, e usando o diurético, ela vai começar a eliminar muito e com pouco. Então, todo dia, essa criança é pesada e é refeita diariamente a quantidade de líquido. Por quê? Porque ela vai diminuindo o peso dela. Ela está demasiada, ela vai diminuindo. Então, a 20 ml por quilo é fixo. E tudo que ela... a quantidade de diurese que conseguimos colher naquelas 24 horas. Banheiro para essa criança, não. É num recipiente, tá? Então, eu vou fazendo isso. Se eu não fizer isso, eu posso fazer um balanço negativo. Eu começo a dar diurético, que é um potente diurético, que é o furosemida, e não dou líquido. Então, eu faço um balanço negativo. E faço uma restrição de sódio, porque está intimamente ligado a isso, né? O sódio retido retém água. Na verdade, existe assim fatores. A hipertensão da GNDA é multifatorial, não está só ligada à restrição de sódio, mas é um fator importante. Antibióticos. Se eu conseguir detectar que essa criança teve uma infecção estreptocócica e que não foi tratada, eu tenho que ver se eu tenho que fazer para ela uma penicilina, de preferência a benzatina, que é dose única. Por quê? Aí vem o raciocínio clínico. Para ela ter feito isso, ela fez contato com o estreptococcus, com a bactéria.
Na febre reumática, por exemplo, a literatura diz o seguinte: se uma criança tem faringite e amidalite por estreptococcus, se o tratamento se fizer presente até a literatura varia de 7º ou 9º dia da apresentação daquela faringoamidalite, e se eu usar a amoxicilina, eu vou abortar essa possibilidade de formação de complexo, de depósito de complexo antígeno-anticorpos, por exemplo, no caso da febre reumática, que é a cardite que é pior. Aqui também a gente sustenta isso. Então, se ela fez, ela não foi tratada e ela pode ser uma portadora de uma cepa nefritogênica na comunidade dela, na família dela, tá? Então, você trata diurético de alça, sempre furosemide. Aí eu vou dar a prática para vocês, o que a gente deve fazer. Nas primeiras 48 horas, trabalhei 30 anos na enfermaria, né? Então, a gente tem que botar essa criança na veia, fazer o Lasix de 6 em 6 horas, que é o furosemide, que é o outro nome, né, que é conhecido, fazer a cada 6 horas, pelo menos durante o primeiro e o segundo dia, 24 horas a 48 horas. Por quê? Para eu ter mais atividade do Lasix. Depois eu posso fazer o comprimidinho. A ampola tem 2 ml, tem 20 miligramas. E eu faço uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo por dose. Quando trabalhava, que a gente internava, a gente não fazia oral não, porque a criança pode vomitar, a criança pode não tomar tudo, aquela confusão toda que às vezes se a enfermaria estiver muito cheia, você nem dá conta se a mãe fez direito, né? Então a gente põe na veia, vai lá e pô. Se você precisou internar, caramba, vai ficar dando oral, então vai para casa. Se eu devo internar, é porque tem um motivo. Então, poxa, vamos fazer tudo que tem que ser feito para quanto mais rápido eu poder dar alta para essa criança, melhor. Então, normalmente eu fazia assim. Então, a gente põe na veia, faz a Lasix de 6 em 6 horas, até porque a vida média dele é isso, e deixava para o terceiro dia em diante fazer já o furosemide como comprimidinho oral, tirava a criança daquela veia. Se precisar, quando a pressão diastólica estiver acima de 100, a gente pode usar hipotensores, tá? E se acontecer de uma complicação como a encefalopatia hipertensiva, eu vou usar o diazóxido. Gente, é interessante, por que eu interno uma glomerulose? É passível, e é possível e passível de tratamento uma GNDA em nível domiciliar? Sim, sim. Se você puder rever essa criança a cada 2 dias. Você está no pronto-socorro, você viu o que era, viu a pressão, fez o diurético, abaixou. Mãe, você pode ir amanhã no ambulatório? Você pode fazer, tá? Desde que ela venha inicialmente todos os dias, você mede a pressão e depois você vai retirando, pede para ela colher a urina, para marcar qual a quantidade, e você pode fazer. Agora, você internou, é porque o edema está muito grande, a pressão, a hipertensão pode estar bastante elevada e pode complicar com uma hipertensão, uma encefalopatia hipertensiva. Então, o medo que a gente tem é disso. Eu já vi uma criança também fazer edema agudo de pulmão e internar por uma dispneia intensa, você faz o raio-x, está lá nas bases, e era glomerulonefrite, dessa que eu estou falando para vocês aqui. Então, ela pode se apresentar por isso, mas o medo que a gente tem é essa criança fazer uma encefalopatia hipertensiva com convulsão, né, em casa. Então, a gente geralmente interna por essa precaução. Mas é passível sim você tratá-la em casa, desde que eu possa monitorá-la sempre que for possível. Tratamento dialítico pode acontecer? Pode e deve, e tem alguns parâmetros. Por exemplo, se você tiver uma oligoanúria com mais de 72 horas, então você internou, você está fazendo diurético, você está fazendo dieta, você está fazendo hipotensor, você está fazendo tudo que tem direitinho, e essa criança permanece com uma oligoanúria, tá? Então você está fazendo tudo direitinho, mas ela continua urinando abaixo de 1 ml por quilo por hora. Então você tem que pensar nisso. Uma hipervolemia que resiste às medidas clássicas, levando à insuficiência cardíaca congestiva. Uma hiperpotassemia severa, com potássio entre 7 e 8 miliequivalentes por litro. Uma hiponatremia dilucional severa, onde você tem um sódio abaixo de 120 miliequivalentes por litro.
uma retenção importante de ureia, acima de 200, de creatinina acima de 10, e uma perturbação do sensório que abre a sua preocupação se ela está fazendo uma encefalopatia hipertensiva, que está sendo, que não está complicando, apesar de todo o meu tratamento. Isso é tratamento dialítico. Eu nunca vi uma criança parar numa diálise por GNDA nesses 30 anos que eu passei em enfermaria. E vi muita GNDA, tá? Muita, mas nunca vi. Evolução e prognóstico. A hematúria e a oligúria, ela tem que resolver em até 2 semanas. A hematúria macroscópica, ela tem que desaparecer. E a oligúria tem que melhorar os seus parâmetros. Se eu não consigo resolver isso em até 2 semanas, o prognóstico não é bom, essa criança vai ter que ser biopsiada. Então, não é glomerulonefrite difusa aguda pós-operatória que eu estou pensando que seja. Hipertensão, resolve em 2 a 4 semanas com tudo que eu estou fazendo. Resolve mesmo, até 2 semanas eu já vi várias. C3 diminuído, acontece que ele é normal, que ele esteja diminuído até 3 meses. Por quê? Porque é uma doença inflamatória, glomerulonefrite. O que acontece? Vai havendo um gasto desse componente. Isso daí, ele tem que restabelecer, aumentar, normalizar acima de 12 semanas. Se você pedir o exame C3 acima de 12 semanas e ele ainda estiver baixo, vai ser biopsiada, porque não é comum. A glomerulonefrite, ela tem esse desgaste, tem esse gasto do C3, desse componente importante, mas que você fazendo as medicações iniciais para evitar aquelas complicações agudas, insuficiência cardíaca, encefalopatia hipertensiva, derrame, né, pleural, edema agudo, tudo bem. Agora, você tirou aquela da fase, às vezes ela continua com edema, tudo, e o C3 é o mais importante. 3 meses depois, o C3 tem que estar normal. Se não estiver, essa criança não é a glomerulonefrite difusa aguda, tá? O controle ambulatorial é semanal, nos primeiros você deu alta. Então, você vai pedir para ela voltar durante as 2 primeiras semanas, de 15 em 15 dias, mensal até 6 meses e trimestral durante 2 anos. Por que a gente leva essa criança em acompanhamento até 2 aninhos? Porque ela pode ter uma hematúria microscópica que desaparece entre 1 ano e meio a 2. A permanência dessa hematúria acima de 2 anos também não fala a favor da glomerulonefrite difusa aguda. Repetir o C3 sempre até 12. Resumindo, a maioria dos casos pode ser tratada em nível ambulatorial. Sim, pode, desde que eu tenha a mãe positiva do meu lado e dizendo que vem. Ótimo, não posso, tá? Tem excelente prognóstico, uma recuperação completa em 98% dos casos. É muito difícil você ver 2 casos de glomerulonefrite difusa aguda. Se a criança teve um diagnóstico de glomerulonefrite em algum tempo na sua vida, depois ela aparece para você, passado um tempo, e ela volta com a mesma sintomatologia, ou aquilo que ela teve não foi glomerulonefrite e está tendo agora, né? Ou o que ela teve foi, e o que está tendo agora não é glomerulonefrite, embora toda a parte clínica pareça ser, tá? Então, preste atenção. E a recuperação é muito boa, né? 90%. A internação fica para os casos com hipervolemia, importante na hipervolemia, né? Muito líquido, e suas complicações como a encefalopatia, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Tá? Só lembrando o seguinte, né? Quando a gente tem a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, normalmente é na faixa etária que o estreptococcus incide sobre aquela criança, sendo piodermites, as famosas perebas, que é o mais comum, e uma porcentagem pequena de glomerulonefrite vem através da infecção estreptocócica de vias respiratórias alta. A via respiratória alta, tipo escarlatina, que a gente já falou,
a amidalite e a faringite, essas são mais específicas para a febre reumática, menos para a glomerulonefrite difusa aguda. O impetigo, sim, tem infecção pelos streptococcus, e aí pode ser que você faça alguns exames e você possa não encontrar essas evidências streptocócicas devido ao tempo que já passou. Então, você vai dosar ASO, a antistreptolizina O, que está associado a streptolizina O produzida pelo streptococcus, né? Ela tem que estar bem aumentada para que você possa dar esse diagnóstico. Porém, passa-se tanto tempo que esse complexo você não consegue mais evidenciá-los. Por quê? A pereba, o impetigo, não dá febre. Então a mãe vai com a dinha aqui, vai com a dinha aqui, vai. Às vezes ela nem se lembra mais. Quando chega para você, já está em fase de cicatrização. Mas foi o suficiente já para você. Se você visualizou, tem impetigo aqui, tem cicatriz, né, de impetigo, provavelmente de impetigo, então você pode, né, dar esse diagnóstico, glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, tá? Então procure, por isso que é muito na fase escolar, porque eu preciso disso. Então, na fase escolar, o streptococcus ele gosta mais da orofaringe. Então, a febre reumática é mais comum em criança acima de 5 anos. Aqui, como eu tenho impetigo e pode ter crianças menores de 3 anos, de 5 anos, a gente pega isso em crianças bem pequenas, ele pode desenvolver, mas não é muito comum, tá? Isso também começa a ser um diagnóstico diferencial. Gente, chega por hoje, né? Já está todo mundo cansado. Vai ser muito bom a gente discutir isso amanhã. Já vou, provavelmente já vai estar na plataforma para vocês darem uma olhadinha. Às 10 horas de amanhã eu entro em cima, vocês sabem disso. E aí vocês vão vendo a aula e vamos tirando as dúvidas. São 2 assuntos assim que eu amo de paixão, acho ótimo. E final de semana, minha gente, quem ainda não fez aquele exercício, 20 e poucos exercícios, eu vou começar a corrigir no sábado. Então, por favor, entregue amanhã, vamos ao rumo, eu falei, né? Vamos ao 100, não deixa para trás não, isso aí é importante pra gente, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, sinto-os aqui, né? Mas não é a mesma coisa que a aula presencial, não é. Eu adoro a aula presencial, não é. Mas é o que temos e faremos da melhor forma possível. Um beijo a todos, uma boa noite e até amanhã.